Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Segredos da Logística. Aqui eu mostro sacadas da logística para ajudar você a superar os desafios, as dificuldades do seu dia a dia. E nós estamos na maratona só para logísticos. O tema de hoje é: a logística está sempre apanhando de outras áreas. Mas será que você já não passou por uma situação onde você estava trabalhando muito, mas muito mesmo? Sabe quando você vai lá todo dia, rala pra caramba, saindo tarde, chegando cansado em casa, trabalhando das 8 às 8, das 8 às 10, né, ficando desgastado, realmente muito cansado. E no final do dia, no final de tudo, você acabava recebendo o quê? Uma reclamação de outra área. Você recebia a reclamação de um cliente interno, ou até mesmo de um cliente externo. Você com certeza ficava muito irritado com isso, ou fica muito irritado com isso. Afinal, você e toda a equipe, toda a galera que está junto com você, estão lá ralando, trabalhando pra caramba, trabalhando muito. E vocês não concordam com a reclamação que estão recebendo. Vocês acham que aquilo ali é um absurdo, né? A gente fica indignado, né? Então, assim, não tenho dúvida, né, que assim, a gente está ali ralando muito, trabalhando pra caramba, se esforçando, se dedicando, te vê o comprometimento da equipe, vê o comprometimento de todo mundo, e no final tem alguém lá reclamando, né, reclamando da área, reclamando de alguma coisa que não está funcionando, né, e, poxa, eu tenho dúvida que no final das contas você fica muito, muito mesmo bravo, muito mesmo chateado, irritado, quando houve uma situação dessa, ainda por cima que você vê que está todo mundo ralando realmente para conseguir fazer aquilo. Só que, e aí você fica lá, não concorda muito com aquela reclamação, você fica bastante desconfortável com aquilo tudo, né? E se você falar que seus clientes internos estão sendo muito duros, né? Estão sendo muito rígidos, né? Muito duros com a sua área, e não estão vendo, né? Não estão vendo todo o esforço e comprometimento e dedicação que vocês e a equipe estão tendo. Então, a sensação sua é exatamente essa. Eles estão sendo muito duros com a gente, né? Eles estão lá, não estão vendo que a gente está trabalhando aqui. Eu queria que eles estivessem aqui vendo a gente trabalhar, a gente ralando aqui, né? E, tá todo mundo comprometido, dedicado, só que parece que eles não estão vendo isso. E olha, se você está passando nesse exato momento, se você está passando por uma situação dessa, ou se você já passou por isso em algum momento aí da sua vida, no momento da sua carreira, eu tenho certeza que esse momento que você passou foi bastante desgastante, ou que você tem passado tem sido bastante desgastante e estressante. Porque, poxa, não tenho dúvida alguma, né, que é muito desmotivador, né? Não é nada motivador você trabalhar em uma área que só está lá apanhando. Isso é muito ruim, é péssimo, ninguém aguenta isso. Só que eu tenho uma má notícia para você, uma notícia que não vai te deixar muito feliz. Então, se prepara, tá? Essa notícia é ruim, mas eu preciso falar para você, porque meu papel aqui é te dar a notícia para que você entenda e que você reflita sobre o que eu estou falando. A sua área, você, a equipe toda junto, vocês podem estar apanhando merecidamente. Merecidamente, isso mesmo. Aí você fala, calma aí, Rubens. Até você agora tá querendo bater na gente? Até você tá assim? Não, calma. Não, calma. Calma, eu peço para vocês. Que realmente pode estar acontecendo isso. Você pode estar apanhando de forma merecida. E antes de você ficar revoltado, antes de você ficar chateado com esse vídeo, e de você querer desligar e ir embora e parar de ver tudo, calma. Eu quero que você não fique procurando uma justificativa, não fique procurando uma desculpa, não fique pensando, calma. Eu quero só que você preste atenção nessa história. Eu vou te contar uma história agora, e eu quero que você preste atenção, e a partir do momento que eu for contando essa história, você vai refletindo aí no seu dia a dia na logística, e vai vendo se tem alguma coisa dessa história que se encaixa aí na sua rotina, no seu trabalho. Deixa eu contar essa história. A história é a seguinte. Alguns anos atrás,
eu fui designado, né, para fazer a gestão de uma determinada área. E essa área era uma área que ela funcionava como na empresa? Ela era um back-office, né? Um back-office, o que é uma área de back-office? É uma área que dá suporte para outras áreas, ok? Ela fica por trás da cena. E ela era suporte de áreas operacionais. Tinha uma série de áreas operacionais e essa área dava suporte direto para elas. E ela era responsável por todas as atividades que eram administrativas dessas áreas operacionais. Porque a ideia era o quê? Que as áreas operacionais ficassem lá no dia a dia, realmente tocando com foco no que era a operação dela. Certo? Se a operação dela era transporte, você vai fazer o melhor transporte possível. Então, ela não tinha que ficar se preocupando com algumas atividades administrativas. Essa área que eu fui fazer a gestão, ela era responsável por essas atividades administrativas. Bom, e não só de uma área, ela era responsável pelas atividades administrativas de diversas áreas. Fui convidado para ficar na gestão dessa área. Eu já tinha conversado com a minha gestora. Né? Minha gestora virou e falou para mim, Rubens, essa área está tomando pancada de todo lado. Eles estão... a área não está legal. Todas as operações que essa área está se dando suporte estão reclamando do serviço que ela está prestando. Que nada está funcionando direito nessa área. Então, ela me deu uma notícia péssima. Eu estava chegando numa área, né, numa área nova, para começar a fazer gestão daquela área, e aí eu recebo a informação da minha gestora de que era uma área que estava completamente desacreditada, tomando pancada de todo mundo, apanhando de todo mundo, realmente, certo? E que nada estava funcionando direito. Todas as operações que ela tinha que dar suporte, todas, sem exceção, reclamavam da área. E aí, para mim, pô, é uma área nova, né? Então, uma área nova, aparentemente muito desorganizada mesmo. E eu fiquei muito preocupado. Falei, puxa vida, eu vou ter um baita trabalho, eu vou ter um trabalhão aqui. Mas tudo bem, vamos embora. Precisava começar por algum ponto. Precisava entender o que eu ia começar a fazer lá. Tava todo mundo reclamando, todo mundo dando porrada na área. Então vamos entender o que está acontecendo. Bom, e aí cheguei na área e fui conversar com o supervisor daquela área, para entender o que estava acontecendo. Né? Fui lá, conversei com ele, um cara muito boa praça, e eu conversei com ele e falei, cara, por que está tendo tanta reclamação da sua área? O que está acontecendo? O que não está funcionando? E aí, ele falou para mim, né, que as áreas estavam sendo muito duras com a área dele, né, porque o antigo gestor, anterior à minha chegada, ele tinha tido alguns conflitos com outros gestores, e ele falou que isso era uma forma de retaliação. Daí a retaliação do quê? Dessas outras áreas estavam retaliando, falando que não estava nada funcionando, como uma forma de bater naquele antigo gestor. Então, isso era o que ele acreditava, né? O supervisor, ele realmente acreditava que tudo que estava sendo falado era algo, não era verdade, né? E que eles estavam sendo muito duros em função de um atrito, né? De um conflito que foi gerado por esse antigo gestor. Bom, tudo bem, tô lá, chegando, né? Eu tinha que ouvir, né? Eu fui ouvir tudo aquilo com atenção, né? Fui realmente, não fiz nenhum julgamento, estava chegando lá, então eu estava realmente entendendo. Minha gestora já tinha falado que a área estava tendo uma série de reclamações. Aí eu conversei com o supervisor e ele falou que as áreas estavam sendo muito duras, que essas reclamações não faziam sentido, elas não eram justas. Tudo bem, não vou fazer nenhum julgamento naquele momento. Você ainda estava o quê? Estava numa fase de entendimento, que eu chamo, de entendimento da sua situação atual. Estava chegando uma área nova e eu precisava entender onde eu estava pisando, o que me esperava lá, o que estava realmente acontecendo. Eu virei e fiz uma pergunta lá para o supervisor, para o meu supervisor. Perguntei para ele, tá ok, beleza. Existem reclamações, é fato, estão tendo reclamações, as áreas estão reclamando, eu sei que vocês estão apanhando de todo mundo aqui, nas reuniões que tem de resultados, reuniões que tem com a diretoria, vocês estão tomando porrada de todo lado,
mas você não está concordando. Você não concorda com elas, você acha que isso tudo está sendo fruto de retaliação, que as áreas estão sendo injustas com a sua área. Então, beleza. Ok. Então, vamos entender o seguinte. Me traz aqui, me mostra os seus indicadores de performance. Deixa eu ver os resultados, né, os últimos resultados que você teve, que a área está tendo, em relação à meta que vocês têm. Não temos muitos indicadores aqui, né? A gente não tem muitos, né? Nós não temos muitos indicadores na área e tal. Mas olha, eu tenho esse aqui. Fui ver, né? Ele mostrou para mim o que ele tinha. Tinha um indicador na área. Uma área que atendia diversas operações. 3, 4 operações diferentes, gigantescas. E aí eu respondi para ele, cara, mas você não tem nada. Você não tem um indicador mostrando que o que você está entregando para o seu cliente. Se você está entregando o que está combinado com o seu cliente. Não tem um indicador aqui que mostra isso para mim. E esse único que você tem, que você está me mostrando, ele não diz absolutamente nada. Eu estou olhando aqui para ele, um monte de gráfico, um monte de coluna, que não quer dizer nada. Isso aqui não quer dizer se você está indo bem ou se você está indo mal. Definitivamente, esse indicador e nada é a mesma coisa. Então, você não tem indicador de performance na sua área. Então, se você não tem um indicador de performance na sua área, como é que você vai saber se você está entregando os resultados esperados e combinados com seus clientes? Sejam clientes internos ou externos. No caso, eram os clientes internos. Como que ele vai conseguir saber se ele não está olhando aqui, não está medindo? Como é que você pode dizer para mim que a sua área está indo bem, que a outra área que está sendo muito dura, rigorosa com a sua, se você não está medindo nada? Não tem como. E aí eu falei, eu arrisco dizer o seguinte, cara, você está apanhando e você deve estar apanhando de forma merecida. Muito provavelmente. Eu não estou vendo um indicador. O único indicador que eu tenho, que eu tinha naquele momento, na verdade, eram meus ouvidos. Meus ouvidos eram o indicador. Qual que era o meu indicador? O que eu ouvia? Eu ouvia que eu estava indo bem. E eu não tinha nada que provasse o contrário. Não tinha, o supervisor não conseguiu me mostrar nada que me provasse o contrário, que não estava indo bem. Não tinha um indicador falando que estava, qual que era a meta e se estava dentro da meta. Então, o que eu podia acreditar? Eu não tinha nada. Eu tinha que começar a acreditar no quê? Nos ruídos, nos rumores, né? Nas conversas que as pessoas falavam que não estava funcionando, que nada funcionava direito. Bom, aí depois dessa conversa onde ele mostrou esse indicador para mim, a gente sentou, né? No dia seguinte, nós sentamos, chamamos aí algumas pessoas, outras pessoas da equipe, e a gente começou a fazer o quê? A gente começou a fazer um mapeamento de todas as atividades principais da área, né? Todas as atividades que tinham, as entregas que tinham, e a gente começou a entender o quê? O que era crítico. Quais eram as atividades críticas, e aquelas atividades críticas que a gente precisava, né? Que era muito crítica, a gente precisava controlar bem de perto. A gente precisava estabelecer um indicador para ficar controlando de perto, monitorando todo dia, se fosse o caso. A gente montou isso, a gente conseguiu, fazendo esse mapeamento do processo, mapeando as principais atividades, a gente conseguiu entender o que era realmente importante ser controlado, ser medido no dia a dia, ou na semana, ou no mês que fosse. A frequência dependia da atividade. Tinha atividades que você tinha necessidade de fazer uma medição semanal, outras eram mensais, mas algumas eram no nível diário mesmo. Por quê? Porque eu tinha que entender como é que foi o dia. Então, chegava no dia, você tinha que ver se tinha dado tudo certo. Bom, a gente conseguiu montar todos os indicadores que a gente precisava ter. A gente colocou lá a frequência, se é semanal, se era mensal, e também como que a gente ia fazer o apontamento daqueles resultados, né? Se a gente ia ter que criar uma planilha. A gente foi vendo como tinha que fazer.
mas tudo que pudesse medir o mais rápido possível. Não tinha nenhum indicador. Então, só tinha as reclamações, o pessoal reclamando e a área apanhando, apanhando e apanhando. Bom, a partir do momento que a gente conseguiu definir isso, alguns indicadores, a gente até conseguiu retroagir. Por quê? Porque dava para a gente coletar alguns dados históricos. A gente tinha condição de pegar alguns indicadores, porque que a gente montou, pegar dados no sistema. Era só arrumar aquilo lá e conseguir adequar da forma como nós queríamos medir. Então, alguns indicadores, a gente realmente conseguiu entender como é que eles estavam vindo. Só que para outros, não tinha dados históricos. Então, eu não conseguia saber como é que estava. Então, não tinha uma visão do passado. Para esses que eu consegui resgatar informações, que eu consegui coletar dados do sistema, eu consegui, sim, identificar ali quais que eram os que estavam piores. E para esses outros, a gente teve que criar uma forma de coleta de dados e começamos a medir. Ah, só porque eu não tinha dado nenhum, eu não ia medir? Não. Comecei a medir a partir daquele momento. Não tem problema nenhum. Antes tarde do que nunca, diriam aí os filósofos, certo? Então, vamos lá. Vamos começar a medir. Bom, e aí a gente começou a medir, né? E quando a gente implantou os indicadores todos, estavam todos os indicadores implantados, a gente conseguiu entender, né, onde que a gente deveria atuar. A gente conseguiu identificar lá os resultados que não estavam indo bem. A gente começou realmente a ver aonde que era o problema acontecendo, né, uma situação que realmente forçava a nossa ação. Fez o quê? A gente definiu as ações para botar indicador, né, para a gente conseguir transformar aquele indicador, colocar um indicador dentro de uma meta, e nós implantamos todas as ações. E, claro, nós estipulamos metas para cada indicador. Metas baseadas no quê? Só no número que a gente gostaria que fosse? Não. Nós definimos metas, elas todas alinhadas com as necessidades dos nossos clientes internos. E foi tudo alinhado com eles. Então, você combina essa meta. Você fala, essa meta pode ser de X, te atende dessa forma? Se ele fala, não atende, boa para mim, tinha que ser um pouco mais alto. Você pode combinar essa meta começar um pouco mais baixo, porque você está no processo de melhoria, e aí você tem como alvo atingir esse novo patamar, ok? Então não tem problema nenhum você começar, mas você precisa combinar com o seu cliente. Seu cliente precisa saber o nível de serviço que você está se oferecendo. Se ele não souber, aí fica difícil saber se você está indo bem ou se você está indo mal, certo? Bom, fato é o seguinte, quando a gente conseguiu implantar todos os indicadores, implantar todas as ações, a gente conseguiu reverter todos os resultados que estavam vermelhos. E olha, tinha um monte de resultado vermelho. Lembra que o supervisor da área achava que nada estava indo mal? Que era tudo muito uma forma dura, as outras áreas estavam sendo injustas com a área dele. Mas por quê? Porque ele não estava vendo, ele não estava medindo, ele não estava acompanhando o que estava acontecendo. E se ele não estava acompanhando, ele estava com a sensação de que estava tudo indo bem. E não, faziam jus às reclamações das outras áreas, estavam fora da meta, e conseguimos transformá-los em verdes. Trouxemos para dentro da meta. E esse controle, quando a gente implantou, né, esse controle, esse indicador, né, os indicadores planta, uma vez que você começa a medir, você não para mais. Começou a medir o indicador, esse indicador você vai com ele até o fim. A não ser que surja um outro que vai substituí-lo. Mas você com o indicador aí você vai. Por quê? Porque você está acompanhando seu resultado. E é qualquer indicador? Não, você tem que saber os indicadores certos para criar. Você não pode criar. Então você vai criar um monte de indicador que não serve para nada. Mas tanto o supervisor da área como toda a equipe passaram a ter total visibilidade do que estava acontecendo. E eles começaram a conseguir ver se as entregas deles estavam dentro do combinado com os internos. Então, eles começaram a ter visibilidade total do que estava acontecendo e conseguiam ver se estavam indo bem ou não.
Isso, para qualquer equipe, é ótimo. Todo mundo da equipe quer saber se está indo bem ou se está indo mal. É muito ruim quando você não sabe se você está trabalhando um monte, né? Você está trabalhando pra caramba e se tudo é resultado. E quando você tem esse indicador, né? E aí eu peço sempre para as pessoas colocarem esse indicador no lugar mais visível possível, para que a equipe consiga ver sempre que passa por aquele local resultados, é justamente para que eles entendam como é que está a entrega deles. Se está indo bem, se está indo mal. E uma coisa muito boa quando a gente faz isso é que o supervisor da área, o líder da área, faça uma conversa com a equipe, até mostrando os resultados do indicador, dos dias de ontem, os resultados do indicador semanal, mostrando para a equipe, ó, como que está indo, se está indo bem, se está indo mal, quais são as ações que estão sendo colocadas para melhorar se caso esteja indo mal. Isso é muito importante, porque quando você divide isso com a equipe fica extremamente motivada a buscar aquilo. Porque todo mundo quer buscar o quê? Quer ver o verde lá, quer ver o resultado sendo atingido. Você mostra isso, a equipe fica. E assim, quando você faz isso, e nessa história que eu estou contando para vocês, a área chegou num nível de controle que não apanhava mais. Sabe por quê que ela não apanhava? Primeiro, porque ela tinha, né, ela estava acompanhando tão de perto tudo que estava acontecendo, que ela tinha condições de tomar ações muito rápidas, quando algo saía do normal. Ela não ficava lá tendo que ouvir ruídos, ouvir rumores de que não está indo bem. Ela está acompanhando, então ela está vendo, opa, eu estou aqui, não estou indo bem. Ela conseguia ver isso com antecedência. E quando você consegue ver isso com antecedência, você não apanha. Porque quando vem alguém para falar que está indo mal, você fala, não, já vi, já identifiquei, está no meu radar, e a ação é essa. E a pessoa que vai fazer essa reclamação fala, poxa, que bacana que você está vendo. Então já tem até uma ação, pô, show de bola. E aí ela vinha para reclamar. Se você não soubesse, ela ia te dar uma porrada. E não vai dar, porque viu que você está acompanhando. Quando as outras áreas percebem que você está realmente controlando, que você está realmente com as outras áreas realmente percebem que você está controlando, que você está acompanhando, elas falam, não, calma lá, o pessoal está vendo isso. Deu errado hoje, mas eles devem já estar vendo alguma coisa. Eles podem ligar para entender se você está vendo, mas vai ter um nível de confiança maior. E qual outro motivo, por que, né, que essa área não estava apanhando? Porque ela começou a ter um nível de acompanhamento tão forte que ela conseguia identificar aonde aconteceu a falha. E muitas vezes a falha nem era da área, era de uma outra área. A gente não vai usar essa questão, ah, não, mas calma aí, a falha não foi minha, foi da sua área. Não, a ideia é qual que é? Mostrar para outra, ó, aqui a gente não conseguiu atingir a meta, e isso permite o quê? Permite ajudar todo o processo. Não é para pegar isso daí, enfiar o dedo no olho do outro cara e falar, olha, eu não estou fazendo porque você está indo mal. Mas pelo menos você consegue fazer ali identificar aonde que não está indo bem. E a partir do momento que você identifica aonde que não está indo bem, você consegue ajustar todo o processo, porque vai, consequentemente, melhorar o seu resultado. E essa história, ela serve para mostrar para você o quê? O seguinte, se você não controla, você não gerencia. Ah, mas Rubens, eu não sou gerente da área, eu não sou coordenador, eu não sou supervisor. Não interessa. Você tem que ter um indicador da sua atividade. Você tem que se sentir em relação à sua atividade, dono daquela atividade. É o seu dono. Aquela sua atividade, aquele seu processo, você é responsável pelo resultado dele. E você tem que ficar comprometido com isso. E você precisa ver se está indo bem ou está indo mal. Você tem que ser o presidente daquele pequeno negócio. E aquele pequeno negócio é a sua empresa. É aquele processo que você é responsável. É a criatividade que é responsável. Então, se você não monitora, se você não controla, você não gerencia. E se você não gerencia,
significa que você pode não estar entregando os resultados esperados. Os resultados que foram combinados com outras. E se os resultados esperados pelas outras áreas, nada das outras áreas. Porque você não está entregando o combinado. Então, quando a gente fala, pô, a logística está sempre apanhando as outras áreas, tem que fazer uma autoavaliação nisso. Primeiro, você precisa ver os seus resultados. Você precisa saber, você precisa ver, cadê o seu indicador? Você está medindo alguma coisa? Você está acompanhando se está indo bem, se está indo mal? Como é que está o resultado disso? Como é que está a performance disso? Se você não estiver acompanhando, por acaso você não está acompanhando ainda, não tem problema, começa agora. Assim, dá tempo, antes tarde do que nunca, de novo. O que não pode é ficar sem você ter uma visibilidade se está indo bem ou não. Ter um indicador é o tipo de coisa que não dá para deixar para depois. Ah, não, eu vou fazer um indicador. Ah, mas essa semana está complicado. Meu, você vai ficar mais uma semana apanhando. Estabelece o indicador, conversa com outras pessoas, pô, vou medir isso, acho que é importante, para você poder estar vendo se está indo bem ou se está indo mal. De novo, se você não sabe se está indo bem ou está indo mal, é muito perigoso, porque daqui a pouco você vai reclamar, vai achar injusto, mas você pode estar apanhando merecidamente, porque você não está entregando o que foi combinado. Então não deixa para depois. Começa a medir agora. Pensa no indicador que faz mais sentido para a área, para a sua atividade, para o seu processo. Pensa na frequência de medição, como é que você vai alimentar aqueles dados e comece a medir, comece a controlar. E assim, você tem indicador, esses indicadores-chave, né, que a gente fala, que a gente chama de KPI, de performance, ele é fundamental para que a gente consiga melhorar os resultados. E ele é fundamental para identificar problemas. Se está indo mal, é um problema. Você está vendo. Discuta as ações, implante as ações, melhore. E você vai ver se está melhorando. Por quê? Porque você está acompanhando. Você está indo bem? Show de bola. Mas vê se não dá para melhorar um pouquinho mais. Pô, o resultado está legal. Eu vi que alguns dias eu estou superando aqui. Estabeleça uma meta. Estou superando a meta. Pô, eu acho que dá para subir essa régua aqui. Suba a régua. Faça mais. Supere o resultado. Se você não tiver um indicador para fazer isso, sem essa informação, você fica sem qualquer visibilidade. Você não sabe para onde ir. Pensa assim, ó. Um indicador, você tem um indicador, ele é tão importante quanto uma bússola para quem está andando numa floresta. Se você estiver andando numa floresta, você tem que ter uma bússola, não tem? Para você saber o caminho, você saber para onde você vai. Os indicadores servem exatamente para isso. Eles mostram se você está indo para o lugar correto, lugar certo, ou não. E não adianta sair colocando um monte de indicador, só para falar que tem. Ah, tenho 30 indicadores na minha área. De repente você podia ter 5, que dariam a real ideia de como está o processo, de como está o resultado daquilo. O indicador, ele tem que estar ali nas atividades críticas daquele processo. Nas atividades que você realmente identifica que são as atividades principais, que você sabe que quando você não realiza aquela atividade, você tem um impacto direto no resultado final. É ali que tem que estar o indicador. Estabelecer uma relação de confiança com você. E elas vão ver que você está fazendo uma gestão da área, que você está cuidando da área, está cuidando daquela atividade, e que pode ficar despreocupado que aquilo ali já vai ser revertido. É por isso que você precisa fazer isso agora. Que você precisa estabelecer indicadores para que você consiga medir e melhorar o que não está indo bem.
Legal? E essa é a melhor forma de você evitar apanhar de outras áreas. Você medir o seu processo, ter certeza que ele está indo bem, porque você pode mostrar, não, eu estou indo bem. Ou se você estiver indo mal, não, estou realmente indo mal e já estou vendo e estou resolvendo esse problema. Beleza? É isso. Tem que ter indicador e os indicadores corretos. Legal? Quem não controla, não gerencia. Anota aí no seu caderno. Quem não controla, não gerencia. Quem está na logística tem que controlar, tem que ter indicador para fazer uma boa gestão das suas atividades. Legal? Pessoal, espero que tenham gostado dessa live, que tenha gostado desse vídeo, que tenha sido muito produtivo para vocês, que vocês tenham aprendido. E eu queria agradecer a presença de vocês hoje. Falar que hoje foi a nossa 10ª live. Nós temos aí na maratona, são maratona de um mês, onde eu vou fazer 20 lives de segunda a sexta, às 8h30, toda segunda-feira, toda segunda a sexta eu vou estar aqui às 8h30 no Instagram e no YouTube, ao vivo, falando de temas só para logísticos. E para isso eu criei um canal, tem um canal no Telegram. Esse canal do Telegram você consegue acessar através da minha bio no Instagram, tem lá uma opção, tem lá o Linktree, e é onde você consegue clicar lá e cadastrar, né? Se inscrever no meu canal do Telegram, se inscrever no canal do YouTube, no Facebook. Tá legal? E segunda-feira eu volto aqui com a nossa 11ª live. Estamos na metade da maratona. Pessoal, boa noite, bom descanso, bom final de semana, bom jantar. Aproveitem aí e fiquem bem, se cuidem. Até segunda-feira. Tchau, tchau.